Vamos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Pepe. Bom dia. Bom dia. Isso, agora vamos. Vamos? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Especial bom dia. Bom dia, gente. Bora levar essa criança pra escola. Né, amor? Te amo, Pepe. Tamo, mamãe. Boa tarde. Gente, adivinha onde eu tô? Que vocês já até conhecem esse prédio. Estou na prefeitura. Novamente, eu estou aqui na prefeitura da minha cidade. Eu tinha prometido que eu não ia mais dividir isso com vocês, mas como eu dividi que eu vim trazer os papéis aqui semana passada, a prefeitura, 2 dias depois que eu trouxe meu atestado médico e comprovante de trabalho do Anderson, eles novamente me enviaram uma cartinha chegou através da creche, pedindo de novo as mesmas coisas, sabe? Agora eu vou ver, né, se eu tenho que trazer de novo a mesma coisa, ou se eles mandaram e como eu já trouxe, tá tudo bem, que eu espero que seja isso, que eu já tô até com dor de cabeça, de tanto que essa prefeitura eu tenho que vir aqui. Mas é isso que eu vim fazer agora à tarde, tá frio pra caramba, e bora lá. Pronto, gente, deu tudo certo, só faltou preencher um papel que veio junto no envelope, mas pelo visto deu tudo certo, eu só preenchi, evitei de ficar fazendo perguntas também, e é isso, agora a gente tá aqui num prédio dessa JA ali, ó. Não vou saber explicar assim o que é, mas são de produtores, né? E daí a minha prefeitura, ela me deu um catálogo de presentes, né? E você poderia escolher várias coisas, entre elas 10 quilos de arroz. E eu resolvi escolher 10 quilos de arroz. Então eu vou lá ver se eu já posso pegar ou não. Eu recebi uma cartinha, né, deles. E aqui dentro veio lá. Vamos ver se dá pra pegar. Cá tô eu com 10 quilos de arroz. Foi rapidinho, tinha como que é, um lugarzinho assim pra pessoa só entregar. A gente ganha um cupomzinho, entrega lá e eles já dão arroz, né? E aí tinha várias coisas, sabe? Da cidade tinha cabeleireiro, tinha cupom pra você tomar café no Comedas, tinha vários lugares assim, né? Só que dessa vez eu resolvi pegar o arroz, ganhei aqui também um ticho, que essa época é muito bom. E é isso, gente, vou mostrar pra vocês meus 10 quilos. Olha, gente, 10 quilão de arroz maravilhoso. Tá vendo? Desse CJ aqui. E esse arroz é de Aichi, eu acho. Aichi no Kaori. Acho que são as empresas, né, que se reúnem e quer queira que não acaba incentivando, né, o comércio local. Na outra cidade eu também recebia, eram uns cupomzinhos, só que daí na outra cidade você recebia os cupons. Não lembro quanto que era o valor em dinheiro, mas você poderia gastar nos mercados, assim, né, onde aceitava. E eu não sei se toda a cidade do Japão recebe. Me deixa aqui nos comentários, se você que me assiste aqui do Japão, se na sua cidade recebeu, né? Aqui eu recebi. O Anderson também recebeu, só nós dois, né, de casa. Somos de 5, mas recebi só nós dois. Bom, agora, gente, eu parei aqui, vou dar uma esperada, porque falta 20 minutinhos pra mim buscar o Kaito. Então, como eu tô perto da creche dele, eu vou até o coelhinho e não vou voltar pra casa, porque senão eu vou ter que chegar em casa e voltar pra cá. Então, vou enrolar, a palavra é essa, enrolar. E é isso, se tiver alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Voltei, gente, voltei, já gastei, já vou mostrar pra vocês que eu comprei. Porque o Kaito tá sem roupa de frio e a Amy também, né? Na verdade tá todo mundo sem roupa de frio em casa. Assim, pro frio de agora tem, mas pro friozão que tá vindo agora, eles não comprei tem. Essa aqui pro Kaito, essa daqui é das basiquinhas que tem lá no coelhinho, 599, mas ela é quentinha, sabe? Bom, pelo menos disse que é quentinha, sabe? Eu gosto dessas que elas não dão bolinha, entende? Tem umas roupas lá que você tem que tomar cuidado. E comprei esse aqui ele é bem quentão. O precinho dele também tava bom, 899. E na verdade eu fiquei na dúvida se eu comprava ou não, porque eu não amei ele, não. Mas a Amy tem um desse que é 80 também. Da estampa, mas o tamanho ele fica exatinho. Eu gosto quando fica um pouquinho
maiorzinho pra ficar mais confortável. Só que tá muito frio, sabe? E como ela fica rastejando lá pelo chão, né? Engatinhando, rastejando, não, engatinhando. Gente, vocês acreditam que ela já tá andando? Ela deu uns 3 passos ontem, hoje também. Mas enfim, né? Ela mais engatinha do que anda. Aí eu falei, melhor eu comprar agora e ela usar bastante do que eu me arrepender depois de não ter comprado e ela ficar com frio, né, gente? Então é isso. Agora vamos lá buscar o Sr. Kaito. Hoje eu tô tomando moranguinho, tomando leite, comendo moranguinho, né, Kaito? Olha esse morango. Tá? Dá pra mamãe um? Ah! Acabou! Mamãe tá fazendo pãozinho, tá bom, filho? É. Mamãe não queria, não. Mamãe tá brincando. Você ia me dar o seu morango? É. Ah, você é muito bonzinho, né, filho? Caramba. Ah, em pé, neném, em pé. Hã? Ué, mas e por que tá fechado? Ai, dia, gente. Tudo bem com vocês? Gente, desculpa, tá bom? Eu tô tentando parar de rir por causa que a mamãe não sabe cantar a minha música. Gente, a gente tá indo atrás de uma clínica pra Kaori, que a Kaori está dodói desde domingo, mas aí ela quer me ensinar a cantar japonês. Que a mamãe tá, tipo, coisada, né? E agora? Cadê a clínica? Por causa que a clínica que a gente foi tava fechada. É, a clínica que a gente foi era pra estar aberta hoje. Toda vez eu erro, né? Toda vez tá fechada, mas hoje era dia dela estar aberta. É. Mas ela está fechada. Nossa, eu tô olhando aqui, o que será que é isso, hein? Eu não sei, mas parece ser... Como que chama esse... Cenoura. Cenoura? É cenoura, eu vi a laranjinha. Ai, a gente tá indo numa outra, a Amy tá aqui, ó. Só que daí, gente, tá um frio e eu tava sozinha, só que esse sol só engana. Eu falei, vamos dar uma caminhada, que faz tempo que eu não saí de casa pra caminhar. Falei, vamos com elas, né? E a Amy adora, só que tá um frio, vocês não têm noção. Porque é o arrependimento que eu tô de ter vindo caminhando. Mas agora a gente vai achar a clínica e daqui a pouco eu falo com vocês. É, e vou ensinar ela a cantar japonês, porque ela fica parando toda hora, fica errando toda Então canta, hora. canta, vai. Olha, pode ir até o 2? Vai. Aki no yuhi ni teru yama momiji koi mo usui mo kazu aru naka ni Parabéns! Matsu o irodaru kaede yatsuta wa yama no fumoto no susomoyo. Primeira parte, né? Essa A aí. gente tá aqui na clínica, aqui fora. Olha, eu acho que a Kaori vai precisar fazer o teste do corona. E eu não quero que seja do nariz, que eu odeio do nariz. É, vamos aguardar. Tá aqui, ó. Ó. Tá fofa, tô bava, porque eu gosto de passear, não gosto de ficar parada. O atendimento ainda é assim, né, gente? Como ela tá com alguns sintomas, a escola dela, 2 classes ficou fechada devido ao corona, ainda tá assim aqui, sabe? 2 quintas séries semana passada fechou, né? Porque ficou muita gente com o vírus, aí eles mandaram a gente vir aqui na clínica, aqui pra trás, e eu acredito que ela vai sair aqui fora agora e atender a gente aqui fora. Pelos sintomas. 生もの食べませんよね。周りお母さんとかお父さんとかが胃腸風邪同じように戻してたとか下痢してたとか Ah, ない、ない誰もいな。学校もないい学校もない。学校もないあと学校でコロナとかインフルエンザが流行ってあります。あります知ってる5年2組と5年4組が、sem show. なんかコロナ Ontem nem terminei de falar, mas a Kaori fez o teste, deu negativo. Agora ela já está melhor, né, filha? Tá tomando remedinho, mas hoje eu achei melhor ela faltar, porque hoje ela fiquei com medo dela não se sentir muito bem. Mas amanhã ela já volta para as aulas e tá bem melhor, né, amor? Agora a gente
Se amanhã eu tiver com dor, a gente volta com vocês amanhã. E aí nós vamos o quê? Comprar banana. Pega uma cestinha lá, filha, que a mamãe sempre esquece. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Esqueci de comprar o pão. Tô pensando em comprar uma máquina de pão. Aqui tem máquina de pão. Parece ser tão bom. Será que presta, gente? Será que dá pra fazer o pão? Quem aí tem máquina de pão? Parece ser facinho de usar. O tempo esfriou por aqui, agora vamos lá buscar o Kaito. Já deu lado. São de 10, mas eu acho que tá menos, porque eu tô com mais frio que 10. Bye bye, você tá dando tchau pra professora? Oh, cuidado. Bebê. Chegou, o neném tá em casa. O neném hoje não veio, ficou com a irmã. Papai. Vamos? Papai, amor. Papai, amor. Chegou, Pepeto. Gente, a professora veio falar agora uma coisa bizarra. Mas o que acontece? A gente tem aquela falsa segurança de estar no Japão, que as coisas não acontecem. Mas ela acabou de avisar que era para ter muito cuidado, porque tinha um homem com faca rondando aquela área da creche. E logo cedo eu recebi um e-mail também, né? Ó, eu pondo a máscara para entrar em casa. Ô, mania! De que tinha um homem com faca, eles estavam no parque. Tem, filho? É. Então eles avisam, sabe? Ela tava bem assustada. Oi, amor. Oi. Não, né? Então vamos entrar rapidinho pra casa, né, gente? Que a gente acabou de estacionar. Vamos, Pepe? E depois eu falo mais sobre esse assunto com você. Tá, sim, ó. Tá acontecendo. Tá? Você acertou com o Timo? Foi, acertei? Cocô não? Cocô. Olha lá, olha o bolso. Vamos, Pepe. Vem. Olha o cabelo do Kaito, gente. Preciso cortar. Vamos, nego. Você vai comer banana. A irmã tá tomando cafezinho com o Kaito. Na paz, né, Kaito? Na maior paz, né, filho? Isso! Vai, Peta. É assim na vida, filha. Um de cada vez. Um passo. De cada vez, né? Não vai aceitar nada. Esse cara eu não consegui, hein? De novo. Bora, neném. Isso. Vem com a mamãe agora. Vai. Bora, neném. Bora, neném. Bora. Bora, isso. Ai, tem que tomar medo de fora.
Gente, hoje a Kaori também não foi pra escola. Hoje é uma quinta-feira, o dia está nublado, muito frio por aqui. E a Kaori não estava se sentindo bem de manhã ainda, então ela não foi pra escola. Mas eu ainda continuo recebendo e-mail que tem uma pessoa suspeita rondando aqui meu bairro, né? Então eles pedem, tem rota, sabe? Toda hora tem polícia passando. E daí eles pedem que as crianças, recebi outro e-mail agora dizendo que as crianças vão sair mais cedo da escola, né? E que é para os pais estarem alertas, para quem estiver em casa. Acho que é o terceiro, quarto e-mail já que a gente recebe sobre essa pessoa suspeita que tá aqui no nosso bairro desde ontem, né? Eles estão rondando e hoje ela foi vista de novo com capuz, aí eles dão as características, né? Com capuz preto, blusa preta, mas gente, tá frio, todo mundo usa preto, né? E todo mundo, a maioria usa coisa, então isso, né? E óculos de sol e estava segurando algo que parecia ser uma faca. Suspeito. A gente mais dá medo, sabia? Porque a gente não sabe quem é esses doidos, né? Né, Peta? Eu vou atualizando vocês. Bom dia, gente! Já estou aqui com a minha galerinha. Estamos indo pra creche. Hoje eu finalizo o vlog pra vocês. Nossa, tá sol. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vou levar a Kaitô, a Emi tá ali, que hoje eu trouxe ela, porque fazia tempo que ela não saía de casa. Mas tá um frio. E é isso, até daqui a pouco. Bye, bye. Bora, então. Gente, olha com quem eu estou. Kaori não foi a semana inteira pra escola, gente. Ela estava dodói. E aí hoje é sexta-feira, ela também não tá muito legal. Então ela só vai na segunda-feira. Agora nós estamos indo lá na farmácia. Vamos comprar leitinho que acabou. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Tudo. Neném tá aqui. A Rueira. Ela tava quase dormindo. Ela viu que ia passear. Ó o zoião. É, valeu, eu amo passear. De carrinho, então eu adoro. Né, Beta? Aqui na farmacinha de sempre. Nessa Valor. Vou dar uma escova pro Kaito, que o Kaito tá sem escova. Uma escova pra Kaori e pro Kaito. Aqui tem a idade, né? De 2 a 6 e da Kaori de 6 a 12. Pãozinho. Não. É uma delícia. Olha só. E viemos buscar leite. Comprei 1 quilo de mel. É uma delícia, bem doce. Kaori gosta. Kaori não gostou. Claro, o gosto de algodão doce no mel e com mel misturado tá muito doce, não gostei. Ele é muito. Esse mel aqui é muito doce. Nem o Caio vai gostar. É, não sei, mas eu gostei. Mas é bem doce, sabe? Acho que é bom pra você adoçar o chá, sei lá, alguma coisa assim. Gente, vim aqui terminar o vídeo, mas antes vim falar da pessoa suspeita que está rondando o nosso bairro, né? A gente sempre tem aquela falsa segurança de que o Japão é 100% seguro e não é verdade, né? Isso é uma falsa segurança, porque, bom, na verdade, louco tem em todo lugar, né? E aqui não é diferente, né? Então, essa semana a gente recebeu alguns e-mails da escola dizendo para as crianças tomarem cuidado, porque tinha um maluco aí rondando Em todos os bairros do Japão tem muito parquinho, sabe? Parque para as crianças brincar, muito parquinho. E nesses parquinhos, as crianças geralmente elas vão sozinhas, né? Tem os pais que acompanham, mas muitas vezes a idade de 10, 12, 13, 14 anos, enfim, as crianças vão sozinhas, mas são crianças ainda, né? E tem os malucos, sempre tem os malucos, né, gente? E aí tem um rondando aqui meu bairro, então faz mais ou menos umas 3 semanas já que esse cara tá perturbando todo mundo, né? Porque fica aquela preocupação. E como eu sempre falo pra vocês, você sempre pergunta se a Kaori vai pra escola sozinha, né? E sim, ela vai pra escola sozinha, sem a minha presença, mas ela não vai pra escola sozinha. Ela sempre vai em grupo. Sempre é o grupinho das crianças que moram perto, né? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Japão, a escola, você tem que estudar na escola do seu bairro. Eu não posso estudar numa escola
de outro bairro. No Brasil não, né? No Brasil você estuda na escola que você quiser se matricular e se tiver alguém para levar, geralmente os pais levam, né? Ou a criança vai sozinha também. Na minha época eu ia sozinha, hoje em dia já nem sei como tá, né? Mas era assim antigamente, né? Aqui não, aqui cada bairro tem sua escola, então dependendo do bairro onde você mora, você sempre vai ter que estudar naquela escola em específico lá, né? A creche parece que não. A creche parece que não tem, você pode colocar em qualquer lugar que tiver vaga, né? Dentro da cidade, mas a escola não. E aí eles sempre vão em grupos, então ela tem um lugarzinho para se encontrar com o grupinho, tem a hora certa de sair, então eles saem praticamente na mesma hora. Então você vê um aluno fechando a porta, outro fechando a porta, são vizinhos, né? Todo mundo da vizinhança. E nesse horário tem os voluntários, né? Que são os próprios pais mesmo, que são os voluntários. Então tem as mães com as bandeirinhas, inclusive até na outra cidade eu era bandeirinha, agora eu não consigo mais por conta dos menores, né? Mas tem as mães com a bandeirinha que elas não estão lá só para atravessar uma criança na rua, elas param o carro, né, para a criança atravessar. Elas estão lá também para ficar de olho ao redor, se alguma coisa acontecer, elas estão ali de prontidão, são voluntários. E durante todo o trajeto, todo o Japão, acho que na verdade tem uma bandeirinha que é uma corujinha, acho que isso deve ser só em Haiti, né, não tenho certeza, gente, mas é assim. É uma bandeirinha que é uma corujinha que tem casas e determinados locais, tipo loja, comerciais, que tem essa bandeirinha. Então nessa bandeirinha, se a criança se sentir ameaçada ou se a criança sentir qualquer coisa, ela pode correr lá para dentro e que lá eles já estão preparados para esse tipo de emergência. Entendeu? Então pode ser uma residência num bairro, você vai caminhando assim, você vê esses lugares, sabe? Eles têm umas bandeirinhas identificando, né? Então se a criança estiver na rua e se sente ameaçada por qualquer motivo, ela pode ir nessa casa e pedir ajuda, né? Agora a escola está mandando e-mails, né? Tanto na creche do Kaito como na creche da Kaori, na escola da Kaori, eu tenho recebido e-mails que é para os pais que puderem, né? Porque a maioria trabalha. Mas, tipo, quem tá em casa puder acompanhar, esperar na porta e ficar de olho, né? Ao redor do bairro, assim, para ajudar. E qualquer coisa suspeita ligar para a polícia. O que acontece agora, acho que deram muita ligação, que tinha muita gente suspeita, que a polícia já não sabe nem mais quem é o suspeito de verdade, né? Porque provavelmente cada hora tá em um lugar. Então hoje eu recebi um e-mail que é pra gente tomar mais cuidado ainda. Então as crianças estão vindo em grupos maiores e tá sendo feito dessa forma, né? Você recebe o e-mail, tal, e fica aquela preocupaçãozinha ali naquele horário, né? Então nessa hora você pode ir buscar o seu filho na escola. Não é proibido você buscar e nem levar na escola, mas todo dia não pode, né? Eles pedem para que não vá todo dia. Mesmo porque se uma criança desfalca do grupinho, o grupinho fica meio que desfalcado, né? Então é perigoso para as outras crianças também. Quanto mais criança indo junto, seria melhor, né? E hoje um cartaz lá dizendo as características do cara. Só que as características dele, gente, é muito difícil, porque agora tá frio, todo mundo usa blusa, todo mundo usa gorro, então assim, né, tá bem complicadinho, né? Aí tá tendo ronda de polícia, você vê polícia toda hora, por todos os lugares, no horário que as crianças estão... tá tendo o dia inteiro, né? Mas no horário que as crianças estão indo pra escola, tá intensificando mais. Né, filha? Uhum. E aí, gente, você não tem medo? Claro que eu tenho medo. Você não fica preocupada? É lógico que eu fico preocupada. E como que faz? Você leva ela pra escola? Não. Ela continua indo no grupinho dela, né? E aí eu explico pra ela tomar os devidos cuidados, pra ela ficar de olho, se algum suspeito, alguma pessoa suspeita aparecer, ela já ficar de olho, não ficar viajando na maionese, não. Pra ela ficar atenta na fila dela, né? Vir com os amiguinhos. E a professora tá vindo junto também, né? E tá sendo assim, dessa maneira que tá sendo feita, até o cara ser preso. Eu acredito que vão pegar, né? Ou não, porque não dá pra saber se essa pessoa apareceu e foi embora, ou se... Não tem como saber, né? Já foi a segunda vez já. A primeira ele apareceu em um parque lá, mais pra uma outra escola, mas agora ele tá aparecendo por aqui, nesse canto. Por isso, agora não tem tanta polícia e tá olhando mais pra lá, não sei porquê, né? Uhum. Deve ser pra investigar o caso.
Eles investigam minuciosamente. Provavelmente eles devem estar olhando câmera e tal. Kaori também estava investigando o caminho que ela pode fazer qualquer coisa, se ela estava olhando os mapas aí, né, da região. Não, eu tava vendo as câmeras do mapa. Onde tem câmera? Tem aquelas câmeras lá de mapinha, gente, aqui no Japão, que aí é só você abaixar o app, né? E aí você Então, vai vendo lá como é que era o assassino e boa. pois é. E aí, assim, né, a gente fica preocupada. Se eu estivesse trabalhando, como que ela faria? Ela vinha pra casa e ficava sozinha? Não. Tem criança que fica sozinha, mas assim, eles têm como que fala, Kaori? É assim, a criança que ficar sozinha, ela não pode atender a porta de jeito nenhum. Ela entra e cala a boca e fica quieta, até a mãe chegar. Tem um nome pra isso. Como que fala, filha, quando a criança fica sozinha em casa e fica... Uruçubá. A criança, a gente sabe porque no outro prédio que a gente morava, tinha uma criança que ela ficava em casa sozinha. Mesmo se fosse Kaori lá chamar ela não atendia a porta, ela nem falava assim, amiga, agora eu não posso ir. Não, ela ficava total, você não sabia se a criança estava em casa ou não, ela ficava total silêncio. E tem os clubinhos, né, que a criança sai da escola e já vai geralmente dentro da escola mesmo. É tipo uma aula reserva, só que para as pessoas que não vai voltar para casa por causa que os pais estão trabalhando. Isso, aí ela fica lá, ela já faz a lição de casa lá, porque tem lição de casa todo dia. A escola japonesa, ela manda lição de casa. Então a Kaori sai da escola, ela sai da escola tarde e chega em casa e ainda tem lição pra fazer. Eles já fazem lá nesse clubinho a lição, né? E é isso, gente. A gente se preocupa sim, mas a gente tem que... na verdade, eu tenho que colocar ela pra poder se defender, né? Não que eu esteja falando, se o maluco vai aparecer. Na minha cabeça, eu acredito que ele não vai aparecer pra ela. Mas se ele aparecer, ela tem que estar... como que é? Preparada, né? Preparada. Entendeu? Aqui, porque você imagina se eu criar ela com medo? Ai, pelo amor de Deus, olha. Então, quando chegar no Brasil, então como vai ser, né, gente? Não dá, eu tenho que preparar ela pra ela enfrentar esses problemas que no decorrer da nossa vida vai acontecer, né? Nessa cidade aqui, ela é mais perigosinha do que da outra que eu tava, né? Porque aqui já roubaram minha bike da frente da porta de casa. E a bike eu achei. Outro dia eu espantei um ladrão de calcinha, isso eu não contei pra vocês. Mas foi um escândalo aqui em casa, porque eu tava deitadinha com a Kaori e de repente eu vejo uma mãozinha, gente, tentando pegar minhas roupas que estavam ali fora. Nossa, eu abri a janela, assim, a porta e saí berrando. Deixa eu explicar tudo melhorzinho aí. A gente tava deitada aqui na sala, né, assistindo um filminhozinho. Aí a mamãe tava assistindo um filme e tal. Aí eu falei, mãe, tá escutando esse barulho? Eu só falei de brincadeira, porque poderia ser qualquer coisa, o vizinho, qualquer coisa. Mas eu falei, mãe, tá escutando esse barulho? De brincadeira ainda. E aí a mamãe foi ver um pouquinho da cortina, ela viu aquela mãozinha lá assim, tipo... Não foi assim, sabe, gente? Foi tentando pegar mesmo. Foi tentando pegar assim, mais ou menos batendo, assim. Ele não tava conseguindo pegar, ele tava batendo no pregador, sabe? Ah, mas na hora eu levantei e abri a porta e saí berrando lá fora. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, se eu tivesse filmado, porque dava até pra mim ter filmado, mas nem passou pela minha cabeça. Por isso que eu nem comentei antes, porque eu falei, se eu falar, né? Mas enfim. Aí saí berrando, o cara saiu numa disparada. Que nossa, quando eu olhei, ele tava lá embaixo. Então, assim, essas coisas acontecem, sabe? Ele foi assim, ó. Acontece. Acontece demais, assim. É que... graças a Deus não é muito perigoso, mas tem, entende? Eu posso sair aqui à noite num combine assim, hoje em dia não iria porque tá acontecendo alguma coisa esquisita aqui, mas no geral dá pra você ir, dá pra você ficar tranquilo. Só que sempre tem uns tarados da vida aqui nesse Japão que é incrível, gente. Tem até um parque que eu já fui, já mostrei pra vocês. Ele tem a mãozinha assim, sabe? E tá dizendo que ali naquele local é perigoso. Então naquele local provavelmente aconteceu muitos casos. Enfim, gente,
Eu espero que vocês tenham chegado até o final, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, deixa aqui embaixo que eu converso com vocês no comentário. Ou se não, faça um vídeo só sobre isso, me deixem saber se vocês gostaram do vídeo, se vocês chegaram até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Calma aí. Vai. Vai, Kaori. Tchau! Tchau!